Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje, nós vamos continuar com o nosso capítulo, certo? Depois eu queria que vocês dessem um feedback para a prova. Se vocês estão gostando desse estilo que eu estou fazendo, eu pego o capítulo e vou dividindo em pedacinhos para ficar mais fácil para a gente estudar, tá bom? Eu sei que estudar história não é a coisa mais fácil do mundo, então eu acabo dividindo o capítulo para que a gente assim consiga analisar ele por partes. Aí eu transformo em tópicos aqui e trago para comentar com vocês, tá bom? E aí depois eu queria que vocês dessem um feedback, que falassem, não, pronto, eu estou entendendo, ou falassem o que não está entendendo, tá bom, gente? Então vamos lá. Então, nós estamos retomando agora o nosso estudo sobre a pré-história, que é o momento da história em que nós estamos focados. Logo depois vamos para outros momentos, vocês vão gostar bastante. Não é só isso não, viu, gente? História não é só isso não. Esse momento que nós estamos estudando é a pré-história. Então, é o momento que veio, teoricamente, antes da história. Lembra que nós comentamos na última aula? Que ele foi dividido em pré-história e história. E um fator marcante para essa divisão foi a invenção da escrita. Tranquilo? Então, esse momento da pré-história sempre houveram controvérsias sobre ele, porque muitos historiadores acabam minimizando, diminuindo a sua importância, mas foi um período pré-histórico que muitas coisas aconteceram, inclusive a evolução do ser humano. Não foi isso que nós comentamos na última aula? Pronto, então vamos comentar esses tópicos rapidinho, só retomar mesmo. Então, são poucos vestígios desse período, por ele ser um período que aconteceu há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. Muitos desses vestígios se perderam e o que eles conseguem trabalhar hoje em dia para comprovar como era a vida do homem naquela época são somente pinturas e alguns utensílios que eles dispõem, tá bom? Então, eles conseguiram, no finalzinho, entre o final do século XIX e o início do século XX, eles conseguiram olhar esse período da pré-história com mais carinho, tá bom? E aí decidiram dividi-lo, tá? A pré-história realmente existiu, então nós vamos colocar ela dividida em três partes: o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. Aí na última aula nós vimos o paleolítico, não é isso? E hoje nós vamos ver o período neolítico. Bom, gente, como nós estudamos semana passada sobre o período paleolítico, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o período neolítico, mas eu vou retomar alguns pontos do período paleolítico porque foi importante esse estudo, tá bom? Então, assim, eu vou colocar aqui para a gente comentar rapidinho. O período paleolítico ele aconteceu em torno de 4,5 milhões a 10 mil anos atrás. Então, ele tem um intervalo de tempo muito grande e esse intervalo acabou prejudicando o seu estudo porque eles acabaram não deixando tantos vestígios para serem estudados pelos historiadores, mas como de extrema relevância nesse período nós temos o aumento da capacidade craniana, isso, o cérebro ficou maior e tende-se a pensar que assim ele começou a ter uma atividade cerebral também diferenciada, tá bom? E a liberação do dedo polegar, que fez com que ele pudesse manusear os equipamentos e os alimentos, certo? E o período paleolítico ele está dividido em inferior, médio e superior, tranquilo? Para nem vai se estender muito, porque já comentamos sobre isso na aula. E ele também possui o modo de produção primitiva. O que quer dizer esse modo? Que eles dependiam da natureza, 100%. Eles não alteravam o meio, e aí eles começaram a formar bandos. Eles iam para outro lugar quando a comida acabava. Por quê? Porque eles eram nômades. Eles não tinham essa capacidade ainda, a capacidade de plantar, de observar a natureza e começar a praticar a agricultura. Então, a produção primitiva era isso, eles dependiam 100% da natureza. Se eles estivessem num lugar e a alimentação daquele lugar acabasse, eles mudavam para outro lugar. Então, essa também é uma das formas que explica o deslocamento que eles tiveram dentro do Estreito de Bering. Lembra que comentamos na última aula? Pronto. E aí nós tivemos como representante nesse período o Australopithecus, olha como ele era muito rudimentar, muito primata ainda. Depois do Australopithecus tivemos o Homo habilis, habilis de habilidade. Lembra? Ele começou já a manusear as ferramentas, a utilizar pedras em sentidos pontudos. Então, ele já começou a desenvolver uma capacidade aí de pensamento de alteração do meio. E o Homo erectus, que aí o Homo erectus já foi um avanço extremamente grande,
dentro das circunstâncias, ele descobriu o fogo, então começou a utilizar o fogo para a produção de seus alimentos, para se proteger. Então, a vida dele começou a mudar, tranquilo? Então, pessoal, esse período, o período neolítico, que nós vamos falar sobre ele hoje, ele foi marcado por evoluções importantes, certo? Eu coloquei aqui os principais pontos e aí logo depois eu começo a falar sobre eles de forma individual, tranquilo? Pronto, então ele começou entre 10 a 5 mil anos atrás, e além de ser chamado de período neolítico, ele também pode ser chamado como Idade da Pedra Polida. Vocês podem encontrar em outros materiais com esse nome, Idade da Pedra Polida. Daqui a pouquinho a Pro explica o porquê que recebeu esse nome, certo? Então, foi um marcador importante dentro desse período o início da agricultura e da criação de animais também, certo? Então, já foi diferente do período paleolítico, em que o ser humano ele só era passivo, agora ele já é ativo, ele já começa a modificar o ambiente, tá bom? E também o aperfeiçoamento dos instrumentos e técnicas de trabalho. Nesse período, vocês vão ver que ele evoluiu muito, e essas técnicas contribuíram para que ele pudesse viver mais. Também aconteceu o surgimento das primeiras tribos, ele começou a viver de forma coletiva. E já tinha começado no período paleolítico, só que no período neolítico isso acabou se aperfeiçoando. Então ele deixou de ser passivo, de só receber a ação da natureza, e agora ele promovia ações, ele modificava a natureza. Então são pontos importantes que vamos falar no período neolítico. Vamos lá. Pronto, então falando um pouco sobre esse momento de agricultura. No período paleolítico, ele passava pelo sistema de produção primitiva. No caso, ele só colhia, não seria nem o nome produção, seria o nome colhimento. Ele só colhia da natureza o que a natureza oferecia. Ele ainda não tinha desenvolvido a capacidade técnica de ir lá e plantar seu alimento. E isso, inclusive, como nós comentamos, foi um dos motivos dele ter se espalhado pelo mundo. Ele vivia em um ambiente até o momento em que o ambiente oferecia para ele alimento. Como ele não modificava, assim que o alimento cessava, assim que ele não poderia mais coletar os alimentos, ele migrava, ele ia para outro território. E aqui no período neolítico, ele já passa a fazer outro tipo de produção. Agora, ele produz. E por que nós vamos falar um pouquinho sobre o papel da mulher? Segundo as informações, as mulheres que ficavam com essa prática de coleta de alimentos na natureza. Então, elas começaram a observar como eram as práticas naturais, como a natureza fazia, e perceberam que elas poderiam também plantar. Então, como já era o papel dela, o papel da coleta, elas começaram como sendo os primeiros agricultores da história. Então, a mulher teve esse papel extremamente relevante. Os homens ficavam com a parte da caça e a mulher com a parte da coleta dos alimentos. Então, esses três. A agricultura ela passa a ser motivo para eles fixarem-se. O que isso quer dizer? Que agora que eu consigo modificar o ambiente, eu já posso me fixar em determinado ponto sem ter medo daquele alimento acabar e eu ter que mudar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a construção das casas, então eles sentiram mais segurança, continuavam indo com as atividades de caça e também agora com a atividade da produção de frutos, certo? Então isso foi um fator extremamente importante dentro desse período, por isso que chama a Revolução Agrícola. Agora eles não dependiam 100% da natureza, do que a natureza oferecia, eles agora podiam plantar o seu alimento. Então, eles davam prioridade a lugares próximos a rios, porque já que eles estavam fazendo plantações, então eles perceberam que as plantas elas precisavam de água, então eles começaram a se fixarem em locais próximos a rios, certo? Pronto, então aí começou a ideia da propriedade coletiva de produção. O que é que isso quer dizer? Eles produziam de forma coletiva e tudo que eles colhiam, eles dividiam entre si. Não era isso de ser egoísta. Eu produzi, então, se eu produzir batata, eu vou comer todas as batatas. Não, eles começaram a produzir e a dividir de forma coletiva. Eles dividiam para aquela aglomeração que eles viviam próximo. E o que acontecia? Só que sempre teve quem comesse mais e quem comesse menos. E o que sobrava, eles trocavam, eles vendiam, certo? Não usavam, teoricamente, uma moeda, mas eles faziam essa prática comercial. Deixa eu botar aqui que ficou faltando um acento. Foi. Pronto.
E aí eles começaram a ter essa ideia de trocar o excedente é o que sobra, por outras coisas. Se eu planto batata e meu vizinho acabou plantando melancia, o que a gente faz? A gente vai juntar tudo, vai dividir e o que sobrar, pronto, eu gosto mais de melancia. E aí eu vou lá trocar com ele. Essas primeiras práticas comerciais, elas não envolviam dinheiro ainda, eles não tinham inventado. Isso vai surgir só lá para a idade dos metais, tá bom? Então agora, outro fator importante também nesse período neolítico foi o processo de domesticação de alguns animais, certo? Claro que eles não domesticavam os animais mais ferozes, não, inclusive eles fugiam dele. Mas alguns filhotes de animais que eles conseguiam abater, eles começaram a perceber que dava para aproveitar deles coisas que passavam além da carne. Eles poderiam aproveitar a pele, eles também poderiam aproveitar o leite que esses animais forneciam. Então eles passaram a criar animais, isso mesmo. Começaram a criar. Eles pegavam de filhote e quando eles cresciam, eles abatiam o animal, matavam e aproveitavam a carne ou ficavam com ele mais tempo para aproveitar o leite. Então ele começou já a inserir dentro da sua alimentação algo novo, algo diferente. Então fez com que eles começassem a pensar nisso e aumentar também a expectativa de vida, começaram a viver mais. Nós não temos muitos registros dessa época, mas muitas pinturas rupestres, como é o caso dessa daí, mostra que os animais, alguns animais de pequeno porte, eles já conseguiam viver junto com os seres humanos. Então, veio desse período essa parte de domesticar os animais. Depois que ele começou a domesticar, ele também começou a criar esses animais, além de inserir na sua vida, começou também a criar e aproveitar deles o que eles ofereciam. Então, não era agora só todo animal matar. Não, eles começaram a perceber que poderiam aproveitar outras coisas, além daquele momento imediato de só comer um animal. Tranquilo? Para ele conseguir acompanhar essas mudanças que ele estava promovendo na vida dele, ele teve também que melhorar suas técnicas. É isso. Eu lembro na primeira aula, quando a Pra mostrou uma foto com algumas ferramentas, pronto, já eram ferramentas muito rudes, não era? Já agora, no período neolítico, as ferramentas elas já estão aperfeiçoadas. Isso mesmo. Não é à toa que o período neolítico também é conhecido como idade da pedra polida. O que acontecia? Eles começaram a perceber que quando eles melhoravam as suas ferramentas, eles melhoravam também as técnicas que eles usavam. Então, uma boa ferramenta fazia com que você conseguisse matar mais rápido um animal, se proteger mais rápido. Então, cortar plantas de uma forma mais rápida. Eles começaram a polir suas ferramentas. Isso quer dizer que eles começaram a melhorar, além das suas ferramentas, as suas técnicas também. Então, o período neolítico também pode ser conhecido como idade da pedra polida, porque por causa das modificações que eles faziam nas ferramentas e o aprimoramento nas técnicas. Isso mesmo, aprimoramento nas técnicas, desde a coleta de alimentos que agora eles já produziam, a parte de domesticar animais, tranquilo, pessoal? Então, eles começaram a introduzir também, a utilizar-se também de outros materiais para suas ferramentas. Não era agora só pedacinhos de pedra. Eles começaram a usar ossos, começaram a usar marfim também. Então, eles começaram a perceber na natureza outros materiais que eles poderiam usar para confeccionar suas ferramentas, tá bom? E também começou-se a produção das ferramentas em cerâmica. Isso, então, como eles já estavam com técnicas bem avançadas para o período, é claro, eles começaram também a produzir peças em cerâmica. Isso, então já foi um grande passo comparado aos primeiros que nós já estudamos. Então, gente, outro fator extremamente importante no período neolítico foi esse. Quando eles começaram a domesticar animais, a modificar a natureza, a aperfeiçoar suas ferramentas, já foi motivo suficiente para eles ficarem paradinhos no lugar, porque antes eles tinham que fazer sempre essa mudança, porque eles dependiam 100% do alimento que a natureza dava. E agora eles já conseguem plantar seu alimento. Agora eles já conseguem criar animais, então já dá para eles ficarem parados, né? Vocês lembram ou recordam o que significa nômades? Vou marcar aqui para vocês. Nômade significa uma pessoa que não tem um lugar fixo, que vive sempre andando, que era uma característica do ser humano
lá no período paleolítico, não é? Lembra? Pronto, já aqui no Neolítico, eles já não são mais nômades. Agora, eles já começaram a observar como alguns materiais se comportavam na natureza, como o barro, por exemplo, e começaram a confeccionar suas casas. Isso, claro que não era nenhum prédio de 10 andares, mas já era um avanço. Eles não viviam mais só nas cavernas, eles passaram a construir suas casas em locais que eles achavam apropriados, geralmente próximos de rios por causa da plantação e do seu uso. Tranquilo? Então, eles começaram a se juntar formando as primeiras aldeias. E aí, depois desse momento, ele começa já a estabelecer uma pequena sociedade, que é o que vamos estudar na nossa próxima aula, tá bom? Tranquilo, gente? Então, vamos só retomar. Foi de importante que aconteceu no Neolítico. Ele começou com a agricultura, a mulher teve um papel importante, ela era responsável por essa parte de coleta, então ela começou a perceber como plantar, não só consumir, agora como modificar a natureza. Começaram também a domesticar os animais, isso. Quando eles abatiam um animal grande e deixavam filhote, eles pegavam esses filhotes para criar. E aí do filhote ele conseguia perceber que ele podia aproveitar o leite, aproveitar a carne, tá bom? Tranquilo? E o aperfeiçoamento das ferramentas, as ferramentas mudaram, eles começaram a utilizar também outros materiais além da pedra e polir, por isso que um dos nomes que vocês podem encontrar para esse período é o período da pedra polida, tranquilo? E também nesse período eles começaram a construir suas casas, não são mais nômades, utilizam materiais que eles encontravam na natureza, como barro e madeira, para construir suas casas. E aí, ó, acabou essa vida de estar rodando pelo mundo. Agora a gente já pode ter um endereço fixo. Tranquilo, gente? Pronto, então, por incrível que pareça, nós acabamos de encerrar essa parte. Isso mesmo, nossa aula não foi extensa hoje. E eu gostaria que depois vocês comentassem comigo se estão gostando do jeito que a Pro está fazendo, dividindo o capítulo assim em pedacinhos, tá bom? Semana que vem nós já estaremos fazendo pela plataforma. Isso, estão fazendo os últimos ajustes e aí nós já faremos nossa aula ao vivo. A Pro vai usar os slides que eu gosto muito, inclusive eu acho que é um auxílio visual bem legal. E aí nós vamos ter essa parte de debate juntos. Por isso que a Pro ainda não fez a correção coletiva das nossas atividades. Eu venho corrigindo individual com quem está enviando, não deixem de enviar, viu? Eu venho corrigindo e registrando. Aí eu não liberei essas correções por isso, porque eu quero fazer com vocês ao vivo, tá bom? Mas continue fazendo as atividades que eu venho corrigindo, tirando as dúvidas e registrando aqui. Então, nossa atividade que vai ficar é a página 53 e 57. E lá, no finalzinho do capítulo, tem uma pequena uma pequena notícia. E na atividade, vai fazer perguntas sobre essa notícia. Então, é uma questão de interpretação. Tranquilo? Eu peço que vocês leiam a notícia, é só virar a página, que a notícia vai estar lá para vocês. É bem tranquilo, foi de um achado que eles fizeram envolvendo o período neolítico, então acho interessante que vocês façam essa leitura. A atividade desse capítulo do neolítico é muito tranquila, tá bom? Mas qualquer dúvida pode chamar. Viu que eu estou por aqui. Então, obrigada por ter vindo para a nossa aula hoje. Um beijo e até a próxima aula.